Salve a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui no Monte dos Milagres. Vim aqui orar para algumas pessoas, tendo pedido oração. E a gente está aqui apresentando a vida dessas pessoas. Mas, irmãos, quando eu vinha descendo no monte ali, Deus falou muito comigo. Eu vinha descendo ali por um caminho e Deus, ele mostra que toda estrada tem um começo e elas nunca têm um final. Não, elas têm um destino, mas nunca um final. Toda estrada te leva a um caminho e ela te leva a um destino, mas ela nunca tem um final. E assim são os problemas da nossa vida. Eles têm sempre um começo, um meio, um destino. Mas os problemas da nossa vida, por mais que eles tenham um final, lá na frente já tem outro problema. Então, existem pessoas que têm desistido no meio do caminho. Existem pessoas que têm parado no meio do caminho, têm tirado sua vida, têm desistido do seu casamento, têm desistido dos seus filhos. E Deus, ele quer que você prossiga nesse caminho. Por mais que seja difícil, a estrada esteja ruim, emburacada, e cheia de quebra-mola, e o carro não passe e atola daqui, Deus quer que você prossiga o caminho. Esse caminho, ele pode não ter um final, mas ele tem um destino. O único caminho que existe no final é o caminho da vida. Mas esse final ele para quando ele depara com a morte. Só que ali é só o destino. Esse caminho segue, porque estaremos diante de Deus e ali os que morreram com Cristo ressuscitaram, ou seja, a estrada continua. E hoje você pode pensar, Messias, eu estou com problema no relacionamento financeiro. Não, você está passando por um caminho. Continue, percorre ele. Diante de todos os problemas que essa estrada te apresenta, avança. Não desiste não. Porque só Deus pode mudar, pode acrescentar. Só Deus pode levar você ao destino. E quando você chegar ao destino, você vai olhar para trás da estrada e vai falar assim: verdadeiramente passei tanta dificuldade, mas eu cheguei ao meu destino. A Bíblia traz inúmeras histórias de pessoas que passaram muitos problemas e muitas dificuldades. E você não vai ver que aqueles que foram realmente escolhidos por Deus desistindo no meio do caminho. Você vai ver que quem é chamado desiste no meio do caminho. Saul foi chamado, Saul foi solicitado pelo povo, tanto é que o seu nome significa solicitado. Mas no hebraico, Saul significa Paulo. Paulo, ele foi chamado e escolhido por Deus e pertencia à mesma tribo de Saul, a tribo de Benjamim. Saul não passou pelo crivo de Deus, não passou pelas provações, não passou pelos períodos de morte. E assim, Saul errou, falhou e condenou a sua própria vida ao inferno. Paulo foi escolhido, passou provas, passou dificuldades. E assim, no dia que ele se vê apedrejado, semi-morto, ele levanta e anima o povo. Porque o escolhido passa por prova, leva pedrada, é caluniado, está sangrando, está machucado, mas o escolhido não desiste no caminho. Então a palavra de hoje é: não desista no caminho. Não desista no meio do caminho. Se já chegou até a metade, avança, vai em frente, porque Deus tem vitória para você e é isso que Ele quer. Deus não quer que você percorra uma estrada, irmão, e desista no meio do caminho. Ainda que você está perdido, a palavra diz, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O próprio Cristo diz, então não tem outro caminho a não ser o de Cristo. E andar no caminho de Cristo, irmão, tem espinhos. Andar no caminho de Cristo tem cruz. Andar no caminho de Cristo tem chicotada. Andar no caminho de Cristo tem xingamento, tem cuspir na cara. Então, se você não quer levar essas coisas, sai do caminho de Cristo e continue nos seus caminhos. Só que no final do caminho de Cristo tem vida. Pode ter morte, mas tem vida após a morte. Então, seguir o caminho de Cristo é muito difícil, é muito complicado. Você não vai receber aplausos, dinheiro, não vai receber elogios, pelo contrário, vai receber xingamentos, contestamento. Mas o caminho de Cristo, ele tem um destino. Após a morte, tem vida eterna. Após a surra que tu vai levar, após os ossos machucados, a carne dilacerada, tem vida eterna após a cruz. Tem salvação. Então, se você hoje está aí passando dificuldade, passando problema, seja sentimental, seja o que for, eu te dou um conselho: persista nesse caminho, vai até o final e veja o que Deus tem quando chegar o teu destino.
há um itinerário. Siga esse itinerário a qual chama Jesus Cristo. Eu quero orar por todos, quero orar por pessoas que têm me pedido, apresentar a vida delas. Deus não precisa que eu fale o nome delas. Quem precisa do nome completo é o diabo. Ele fala, me dá o nome completo que eu vou fazer o trabalho. Deus não. Ele conhece cada um. Soberano e Altíssimo Deus, apresenta a vida de cada pessoa, apresenta a vida de cada amigo, que nesse momento pede oração, que nesse momento, meu Deus, está passando por situação complicada, por adversidade, seja no casamento, seja financeira, seja profissional. Visita com o teu poder, com a tua graça, cada um, Senhor. Eu profetizo vitória em 2020. 2020 é um número par, mas que essa pessoa seja uma pessoa ímpar na vida da pessoa através da palavra de Deus. Que cada um, meu Deus, não venha ficar dependente da oração de irmão A ou irmão B, mas venha ela, a partir de hoje, ler e debruçar sobre a palavra de Deus, degustar do mel que a palavra nos proporciona. Senhor, apresenta a vida de cada um, a família de cada um, os projetos de cada um, principalmente daqueles que são escolhidos. O escolhido sofre, o escolhido é apedrejado, o escolhido é humilhado. O chamado nem tanto, o chamado ele não passa tantas provas. Mas Deus, aquele que é escolhido, que nesse momento entende do seu chamado, entende que foi escolhido por Deus, que ele venha ter consciência. As provas não vão me matar, pelo contrário, elas vão me fortalecer em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.